Que bonitinho. Sagrada Família, vinda diretamente de Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero Romão Batista. Oi, gente. Oi. Eu tava aqui, é hora do almoço, e eu resolvi rapidinho. Assim, desde criança, minha mãe sempre... Eu acho que a maioria de nós, né? A gente é ensinado a consertar as coisas. Mas na era que a gente tá vivendo hoje, eu tô lendo... tô relendo... Não, relendo não. Eu tô com um livro porque eu quero gravar um vídeo. Ele vai sair ainda hoje. Hoje é quinta-feira, dia 18. Então ele vai... Eu ainda não gravei o vídeo. Eu vou ler a história do papagaio. É uma história bem bonita, né? Você já vai... Quando você estiver assistindo esse vídeo, você já assistiu o vídeo do papagaio. É a história de um papagaio, de uma senhora que comprou um papagaio. E é o livro do Padre Léo, né? Jovens Sarados. E no livro o Padre Léo fala, né, que hoje em dia a gente vive... Tipo, esse Padre Léo escreveu esse livro, acho que lá pra, sei lá, 2004, 2003, 2005... Ele dizia que a gente tava vivendo essa era de estragou, jogou fora. Mas não, eu ainda sou aquela pessoa da era. Olha só, a minha calça estragou o zíper, e eu removi o zíper. Não, pedi pra minha mãe ajuda porque eu nunca tinha removido um zíper. Ela iniciou e mandou eu continuar. Aí ela foi e cortou. Porque como eu nunca removi um zíper, eu achei que ia rasgar a calça. Gente, a calça tá intacta. Tem uma manchinha de água sanitária bem pequenininha? Tem. Mas a calça é um jeans extremamente bom. É uma calça de segunda mão, tá? E é claro, né? Eu tirei o zíper que quebrou. E vou substituir. Eu vou naquelas lojinhas que vende coisinhas de costura e vou procurar esse zíper aqui. Então, gente, se vocês podem consertar algo, consertem. Não vamos viver essa sociedade do descartável, onde se algo quebra, a gente joga fora. A mesma coisa a gente faz com os relacionamentos. Se tipo, seja ele amoroso, seja ele familiar, seja ele de amigo, se tem uma discussãozinha, descarta. Não quero continuar com esse namorado, não quero continuar com esse marido, com essa mulher, não quero mais. Chega. Nem sequer tem diálogo, nem vai dialogar. Se tá tendo atrito, não se busca conversar o porquê tá acontecendo aquilo. Descarta. Brigou com a mãe, com o pai, com algum parente, se afasta. Se afasta. Eu gravei um vídeo falando dos meus 30 anos. Tava aqui falando com vocês, talvez o vídeo dê uma travadinha. Era porque estavam me ligando. Gente, eu falei no vídeo, né, que eu só recebo 3 tipos de ligação. Só 3 tipos de pessoas me ligam. Minha mãe, meu noivo e operadora. Ou simplesmente essas ligaçõezinhas assim que você atende achando que é alguém, né? Você olha assim, nossa, quem tá me ligando, né? Será que alguém lembrou de mim? É porque realmente eu não tenho ninguém pra ligar mesmo. Aí quando você atende... Alguém comprou no seu nome. Criança, eu não tenho cartão de crédito. Entendendo? É a operadora falando que o seu saldo vai bloquear. Recarregue. Operadora, espera mais um pouquinho, né? Que eu recarreguei mês passado, então não tem como bloquear. A gente não... Eu tentei botar ali, mas tá muito escuro. Eu tô aqui no quarto, porque eu vou levar minha calça. Não quer buscar, assim, sabe? A gente não quer ter trabalho... Aí é uma geração do descartável, a gente tá descartando tudo. As coisas não precisam nem simplesmente quebrar um zíper. Às vezes a calça tá nova. Tô com a calça verde aqui que eu tava usando, ela quebrou o zíper. Essa calça tem 4 anos. Eu pedi pra minha mãe trocar o zíper pra mim. E minha mãe trocou e eu continuo usando a calça. Então a gente vive uma sociedade do descartável, onde não é só as coisas que são descartadas ainda em perfeito estado, mas relacionamentos, onde a gente não quer
Não quer ter o trabalho de ter um diálogo. Ai, briguei com essa amiga, não importa. Ah, eu vou arrumar outra amiga, deixa isso pra lá. Ai, briguei com essa tia. Ai, ela é tóxica, deixa ela pra lá, eu não quero mais. Né? Eu não posso ter relações com pessoas tóxicas, eu não posso me relacionar com pessoas assim. Mas será que você tá sendo uma pessoa saudável pra essa outra pessoa? Por que será que a gente gosta tanto de colocar a culpa nas outras pessoas? Para um pouco pra analisar. Será que o problema é só o outro? Porque eu tenho certeza, gente, não é só outra pessoa, somos nós, somos dois. É sempre os dois lados. Se algo não dá certo, não é culpa só de uma pessoa. A culpa é dos dois lados. Às vezes faltou diálogo. Então, vamos acordar, né? E parar de viver essa sociedade do descartável. Ela tá nos adoecendo. Zíper aqui que quebrou. Ó, ele quebrou esse dentinho aqui, ó. Aí, né, a calça foi tirada. Minha mãe tirou, ó. Tirou. E detalhe, a minha mãe já tinha consertado esse botão. Se vocês olharem aqui, esse botão aqui, essa calça ela veio sem botão, né? Aí minha mãe colocou esse botão de plástico bem bonito. Faz tempo eu tô usando muito essa calça, eu uso muito ela, só que ela quebrou o zíper recentemente. Aí eu vou naquelas lojinhas pra tentar consertar, né? Pra tentar consertar não, na verdade pra comprar esse zíper. Então isso aqui não vai pro lixo agora. Eu vou naquelas lojinhas que vende, eu esqueci como é que se chama, aquelas lojinhas que vende botões, essas coisas de costura, né? Eu vou ver se eu consigo ver isso hoje, né? Pra nesse fim de semana pedir pra minha mãe colocar, porque eu não sei costurar ainda, gente, eu não sei. É uma coisa que eu sonho em aprender. Quero muito aprender, mas ainda não aprendi. Então, quero ver se coloca, porque essa calça acho que tem 2 semanas que tá parada aqui. E finalmente consegui tirar o zíper pra poder ir comprar. Eu coloquei o chaveiro que eu ganhei do meu irmão, é de São Francisco, aqui, ó, na minha necessaire. Ficou bem bonitinho. Olha, eu aparecendo aqui de novo. Passei óleo no cabelo. Tô aqui com o cabelo no óleo. Aí eu tô aqui, ó, pintando. Não dá pra ver direito, mas eu mostro já. São mais de 2 horas da tarde. E é como eu tava falando antes, né, no início. Eu tenho que tentar comprar o zíper, né, daquela peça. Eu vou ver se eu encontro em alguma lojinha o tamanho, porque às vezes é até um pouco complicado de encontrar, porque às vezes, teve uma vez que eu fui comprar, eu tinha ganhado um vestido de segunda mão e ele não tinha o zíper. E quando eu fui comprar não tinha, né? Não tinha. Deixa eu voltar pra vocês. Aí quando eu fui comprar, não tinha a cor. Porque quando é pra vestido assim, às vezes fica aparente, né? O vestido era marrom. Não. O vestido era preto, na verdade. Eu precisava do zíper preto, mas como era um zíper muito grande, né? Porque era pras costas do vestido, aí não tinha. Aí eu comprei preto. Eu não sou essa pessoa que se importa muito. Ai, tem que ser perfeito. Gente, sabe, tem gente que se incomoda muito, né? Fica, ou o negócio, ou é 8 ou é 80. Gente, não pode ser assim. Ai, não tem, a mulher fez assim, tá... A Jo fez, eita, não tem a cor que você quer. Tem o tamanho, mas não vai ter a cor. Você não vai querer, né? Eu fiz, quero, eu não me importo. Sabe, eu precisava apenas do tamanho. A mesma coisa eu fiz com a calça. Minha mãe fez, olha, a tua calça é verde, precisa de um zíper verde. Não tem. Vai ficar feio. Eu fiz, não, mas eu quero preto mesmo. Ela fez, não tem problema. Eu fiz, não. Tipo, não me importo, sabe? Eu já me importei muito com coisas tão insignificantes na nossa vida. Tipo, da vida, na verdade, né? Que hoje em dia eu não ligo muito pra isso, sabe? Às vezes a gente cria uma tempestade no copo d'água, como o Padre Léo diz. E às vezes o copo nem tá cheio. Tá meio o copo. E a gente cria uma tempestade. Fica infeliz por coisas tão insignificantes. Então, eu comecei a parar de me importar com muitas coisas, sabe? E de ficar assim, ai... tem que ser desse jeito, se não for, eu não aceito. Se a pessoa não me tratar dessa forma, não. Se ela não me tratar dessa forma, então eu vou embora.
Sabe, às vezes você nem para analisar a situação, porque a gente buscamos muito culpados para tudo na nossa vida. Sabe, algo deu errado. Você não busca olhar que talvez a culpa foi sua. Não, você fica buscando culpados. Ah, se algo não deu certo, então a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Então você começa a buscar culpados. A gente não amadurecemos fazendo isso, sabe? Buscando culpados. Ah, não tem problema, se a pessoa fizer isso comigo, eu simplesmente vou me afastar, vou parar de falar. Mas não pra pensar. Será que, de fato, o problema é a pessoa? Será que o problema realmente é o outro? Ou será que sou eu? Será que é a outra pessoa que tem que mudar mesmo? Será que não sou eu? Sabe, muitas vezes a gente se afasta de pessoas ou tira pessoas da nossa vida simplesmente quando você olha e diz, ah, a pessoa tá errada. Mas se você parasse para refletir, você veria que você precisa mudar também. Eu vi uma psicóloga, que eu não sei quem é, e também eu vi uma frase, sabe, cristã. A psicóloga dizia basicamente assim, que o autoconhecimento, quando a gente se conhece verdadeiramente, né, o autoconhecimento, ele nos faz ver que nós somos tão pior quanto a outra pessoa. A iluminação tá bem ruim, né? Nossa, tá muito ruim. É porque também tá nublado. Mas eu queria conversar aqui um pouquinho, né? Então, o autoconhecimento nos faz ver que nós somos tão pior quanto a outra pessoa. Eu sei que muita gente não aceita, não. Eu sou uma pessoa muito boa. A doutora Irlânia costuma dizer que todos nós temos os nossos lados bons e os lados ruins. Fazemos coisas boas e coisas ruins. É difícil, né? Pra gente aceitar que a gente também faz coisa ruim, que a gente faz... Ah, não, mas fulano é muito ruim, ele faz isso de propósito pra me machucar. Se você buscasse se conhecer, você veria que você também é ruim. E não é porque você quer não, sabe? Muitas vezes não. Mas tem vezes que a gente faz porque a gente quer mesmo. A gente sabe que aquilo é errado, mas a gente vai lá e faz. Mas a gente não consegue enxergar isso porque a gente esquece, né? As coisas ruins que a gente faz, a gente esquece. Mas a do outro, a gente foca bem focado. Porque se a outra pessoa é ruim, mas nós não. Então, tem essa... Eu lembro que essa psicóloga falou isso e eu fiz, poxa, verdade. Quando a gente busca o autoconhecimento, né? Se conhece, a gente descobre que a gente também não é flor que se cheire, não. A gente tem nossos momentos ruins. A gente tem as coisas ruins que a gente faz. A gente faz coisas boas e às vezes fazemos coisas ruins. Mas só sabemos apontar o dedo pro próximo. Eu sei. Sabe, quando eu olho assim pra mim, eu vejo... Poxa, você também é uma pessoa que faz coisas ruins, poxa. Sabe? Você tem as suas coisas boas, mas você também faz muitas coisas ruins. Às vezes é sem querer, mas tem vezes que você faz sabendo que aquilo vai machucar. E, gente, isso nos liberta quando a gente entende que nós não somos melhor que os outros. Quando a gente tira a nossa máscara e não fica tentando... mostrar que eu sou melhor que fulano, porque eu não fiz isso que ele fez. Mas não é porque você não fez o que ele fez que você também não faz coisas que não são tão boas, sabe? Coisas que às vezes machucam. Às vezes você tá fofocando da vida da outra pessoa. Eu vejo muitas pessoas por aí que às vezes ficam... Às vezes também eu acabo fazendo isso, sabe? A gente fica fofocando, falando da outra pessoa pelas costas, inventando coisinhas. Gente, não seja esse tipo de pessoa. A pessoa que bota lenha, né? Como diz minha mãe, a pessoa que bota lenha na fogueira de alguém. Que fica... A pessoa chega pra você e conta algo e você vai lá
E olha, foi assim mesmo. Padre Léo, ele fala muito sobre isso, para que a gente não faça essas coisas, sabe? Se alguém chegar para você te contando algo e você ir lá e botar lenha nessa fogueira, né? Acender mais, em vez de tentar apagar, você acender mais e dizer pra pessoa que ela tá certa assim. Olha, gente, eu tô fazendo aqui. Ai, meu Deus, eu tirei um pouco do meu batom. É um desenho de gato, tá? Eu fiz uma pata de gato. E a boquinha do gato, né? Porque eu sou uma gateira, né, gente? Eu gosto muito de gatos, então nada mais justo do que fazer um desenho em homenagem aos meus gatos, né? E a todos os gatos. Aí. Então, como eu tava falando, né? Às vezes a gente nem se importa. A gente vai lá e nem busca entender. E vai lá e fala, ai, você devia fazer isso mesmo, não sei o quê. Gente, também cuidado a você que fica perguntando para as pessoas, né, o que fazer. Porque às vezes as pessoas vão dizer coisas que você não concorda. Muitas vezes a gente, em vez de refletir, ficamos perguntando para todo mundo o que fazer da nossa vida. Não, gente, pergunta para Deus, sabe? Conversa com Ele, mas para de ficar perguntando para todo mundo o que você tem que fazer da sua vida. Porque se a vida é sua, você devia saber o que fazer, sabe? Vou conversar com o Senhor pra... Então, eu quero dizer, não seja pedra de tropeço pra ninguém, sabe? O que você quer dizer com isso, Jéssica? Se a sua boca não tem nada bom pra falar de alguém, fica calado. Não, mas é que a pessoa veio perguntar pra mim. Fulano veio me perguntar isso e isso, ou veio falar mal de fulano. Não fale. Fale. Às vezes você nem conhece a pessoa, você nunca deu uma palavra com a pessoa e você fica falando. Olha, tem uma frase que quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, foi da doutora Irlânia, mas a frase é do Freud, onde ele fala, quando Pedro vem me falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque eu tô vendo Pedro, né? É Pedro que tá vindo pra mim. Porque é Pedro que tá vindo até mim falar de outra pessoa, falar daquela pessoa pelas costas. Então, eu sei mais de Pedro do que do Paulo, porque eu não tô vendo Paulo. Às vezes eu nem conheço o Paulo, eu não sei o que o Paulo fez. E talvez o Paulo nem tenha feito aquilo, né? Porque eu tô ouvindo só a versão de Pedro. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes você tá ouvindo só a versão da outra pessoa, né? Que ela chega pra você e conta, olha, fulana é isso, fulano é aquilo. Sabe? Começa a denegrir, a difamar a pessoa. E você vai lá, né, sem nem conhecer, e começa a falar mal. Nossa, então ele é assim. E sai espalhando, aí gira o quê? Uma difamação, onde você também, né, quando alguém vem falar daquela pessoa, você já vai contando, não, aquela pessoa não é uma pessoa boa, mas você não conhece. Você sabe apenas o que o outro veio contar pra você. Dom Bosco tem uma frase que ele diz, dos outros, ou fale o bem, ou cale a boca. E essa frase era uma frase que eu falava pra mim todo dia. Dos outros, ou fale o bem, ou cale a boca. Gente, porque a gente tem que pensar. Se eu não quero que façam isso comigo, por que eu vou fazer com as outras pessoas? Sabe? Se a gente realmente nos conhecêssemos, buscasse realmente o autoconhecimento, a gente ia descobrir que a gente também não é flor que se cheire. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa. Claro que você é. Somos pessoas boas, somos seres humanos bons. Deus é bom. Se o nosso Deus que nos criou é bom, é claro que somos bons. Mas deixamos as coisas ruins entrarem no nosso coração quando damos ouvido à fofoca. Os burburinhos. Chega pra você e fala isso, você escuta e sai espalhando. Aí começa a falar mal do outro. Começa a desejar mal pro outro. Começa a botar caramiolas na cabeça das outras pessoas. Você acha que isso é de Deus? Não, isso não é. Você acha que Deus fica feliz com isso? Gente, ele não fica. Nós não viemos aqui para fazer uma coisa dessa, para ficar incentivando as coisas ruins para as outras pessoas.
incentivando pessoas a ficarem... A gente não viemos aqui pra ficar incentivando, olha, colocando lenha na fogueira pras coisas negativas. Pra ficar... Ah, realmente, essa pessoa é ruim mesmo. E você? Sabe, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu vi o quanto eu também não era flor que se cheire. Quando a gente encontra o autoconhecimento, a gente descobre isso. Como diz a doutora Irlânia, temos coisas boas, fazemos coisas boas, mas infelizmente também fazemos coisas ruins. Quando a gente entende isso, isso faz com que a gente não fique julgando as outras pessoas, que a gente não fique apontando o dedo. Então, gente, é isso, tá? Analisa as coisas. Você não pode ficar apontando pro teu próximo. Ai, porque fulano é isso. Às vezes você nem conhece a pessoa. Você sabe o que o outro tá te falando, mas você não sabe exatamente quem é a pessoa. Você sabe o que Pedro tá te contando, mas você nem conhece o Paulo. Tá entendendo? Quando o Pedro vem me falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O Paulo eu nunca nem vi. Eu sei de Pedro, porque Pedro tá vindo falar mal de Paulo. Tipo, quando eu entendi isso, é verdade. Eu não conheço o Paulo. E mesmo se eu conhecer o Paulo, eu sei apenas a versão que o Pedro tá me trazendo, né? Que é sempre a versão onde ele é a vítima, onde ele é o bonzinho e o outro é o que faz tudo. Então, gente, é isso, né? Que Deus abençoe todos nós e que a gente possa sermos pessoas, sermos seres humanos cada vez melhores, mesmo que os outros não sejam, que a gente haja com misericórdia com as outras pessoas, porque não importa, sabe? Se, eu só vou fazer o bem se as outras pessoas fizerem. Não faz isso. Seja bondosa, seja caridosa, mesmo com as pessoas que não são com você. Você não precisa. Imagina só, se você tivesse que fazer o bem só aqueles que te fazem. Desejar o bem só aqueles que te desejam. Então, em vez de fingir, eu faço isso, não que realmente a gente faça de verdade, que a gente possa realmente fazer o bem verdadeiramente. Eu tô muito vermelha nessa luz, sério, eu não tô entendendo nada disso. Tá muito estranho, mas é isso. Eu finalizei aqui, falta só os cantinhos, só passar algumas coisas aqui. Então é isso, gente. Que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz e bye!